Bem-vindos! Vamos pensar um pouco? Somos Lincoln e Alvino, e esse é o PeripaCast, episódio 8, O Mito da Caverna, reflexões e contribuições para pensar a educação, com a participação especial de Reginaldo dos Santos Souza. Reginaldo é mestre em Ciências Sociais pela UFSCar, doutorando em Ciências Sociais pela Unesp de Araraquara e é professor de Sociologia da rede pública e particular de ensino por 20 anos. Professor também de ensino superior nos cursos de Pedagogia e Direito, e questões sobre a necessidade do pensar e do agir na educação pautam a sua trajetória acadêmica, e também tem artigos publicados na área da educação. Esse podcast é de oferecimento do Centro Acadêmico Bento Prado Júnior, do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de São Carlos, em parceria com o projeto Unidas pelas Mulheres, conjuntamente com o Grupo Católico Vicentinos, que buscam amenizar a situação de vulnerabilidade causada pela pobreza menstrual em São Carlos com a doação de pacotes de absorventes. Eles aceitam doações por transferência bancária e, para isso, vocês podem acessar as páginas no Facebook do Cabemp ou do próprio Unidas pelas Mulheres para maiores informações. Obrigado, Lincoln. Obrigado, Alvino. Quero agradecer desde já o convite para participar desse podcast. Também quero saudar os ouvintes do podcast e ressaltar a importância de um tema como esse no momento atual, no momento que a gente precisa cada vez mais refletir, cada vez mais pensar a sociedade da qual nós estamos inseridos, para que a gente possa, então, quebrar um pouquinho com as sombras e enxergar um pouco mais as luzes. Criar uma discussão específica, que envolva a realidade e aquilo que não é tão real, mas que se posta aí como questões que servem para hipnotizar até mesmo as pessoas. Muito bem dito. A gente vai falar então sobre o mito da caverna e a sua relação com a educação. A gente convidou o Reginaldo, que já tem uma trajetória, uma experiência com isso há bastante tempo, então acho que ninguém melhor para falar sobre educação do que uma pessoa que trabalha com educação. Quando eu fui convidado para falar sobre esse tema, me veio à cabeça os anos de magistério, todo esse tempo que eu estou na sala de aula, que são mais de 20 anos. 20 anos dentro da rede pública e privada, no ensino fundamental 2, ensino médio, e mais 18 anos no ensino superior. E esse tema, o mito da caverna, da obra A República, no livro 7 do Platão, nos traz a possibilidade de refletir exatamente como essas questões elas adentram a educação e como que a gente pode pensar nelas. E qual é o papel da educação para romper com essa alegoria do mito da caverna que o Platão nos coloca nessa sua belíssima obra, A República. Então tudo isso me fez refletir muito e pensar como que a questão da filosofia, especificamente autores clássicos, pioneiros da filosofia, eles contribuem para que a gente possa fazer uma leitura contemporânea e com isso ajudar para que todos possamos fazer reflexões. Eu acho que o mundo hoje carece de reflexões. Nós vivemos hoje a superficialidade teórica. Nós vivemos hoje apenas refletindo e debatendo manchetes. Às vezes a gente não lê as notícias na sua íntegra. A gente só fica nas manchetes e as manchetes nos dão uma superficialidade muito grande. E por que eu estou falando dessa questão, dessa superficialidade? Porque justamente isso nos leva à reflexão do mito da caverna. Ou seja, quando tratamos com a reflexão de um grupo de pessoas que estão presas dentro de uma caverna desde a infância, e dentro dessa caverna elas não podiam vir a entrar no lugar onde elas viviam. E elas só acabavam, então, no interior dessa caverna havia uma fogueira, e por essa fogueira elas viam algumas sombras daquilo que acontecia lá fora. Quer dizer, então, mais uma vez, entra essa analogia à superficialidade, ou seja, então nós estamos vivendo um momento que esse fundo escuro da caverna, ele não nos mostra a realidade, ele nos mostra apenas uma sombra. E dentro dessa questão da sombra, a gente pode imaginar uma série de fatores. Então, isso reforça essa ideia da superficialidade, de quando as pessoas só buscam, muitas vezes, a leitura de manchetes ou de coisas pontuais, sem tentar entender um pouco a íntegra das coisas. Ou seja, elas ficam muito na projeção de alguns espectros e tentam, a partir daí, supor, conceituar, teorizar
sobre os mais determinados assuntos e a gente vê realmente que esses assuntos, eles não são assuntos, muitas vezes, que trazem a realidade como ela deveria ser encarada. Eu creio que essa obra do Platão, ela nos mostra, né, algumas lições. Primeiro, que as pessoas, elas ficam muito vidradas em algumas coisas que chegam a ficar hipnotizadas. Então, elas ficam hipnotizadas pela sombra, porque elas não têm realmente percepção do que acontece lá fora. Cria-se um panorama entre o mundo sensível e o mundo material, que há um distanciamento nesses dois momentos, que é necessário quebrar esse distanciamento. Mas isso, dentro da leitura do mito da caverna, mostra que muitas vezes as pessoas, elas preferem ficar dentro da caverna, porque é mais fácil, não há necessidade de se debater tanto, não há necessidade de se refletir tanto, não há necessidade de se buscar muito conhecimento, apenas a necessidade de ir reproduzindo algo que você vai imaginando que seja daquela forma, comprando ideias que já estão prontas. Talvez seja por isso que o processo das fake news, elas cresceram tanto, né, no contemporâneo, ou seja, a gente vive um mundo de fake news, porque é muito fácil, mas convidativo para as pessoas ficarem presas dentro da caverna, ou seja, porque sair da caverna dá um pouco de trabalho, faz com que a gente leia mais coisas, que a gente procure mais coisas, que a gente aprenda mais coisas, e muitas vezes isso não acontece, né? Então, dentro dessa leitura do mito da caverna, também há um momento que Platão coloca que um dos integrantes sai da caverna, ele vai olhar a luz do dia. Então, é uma luz forte para quem está na escuridão, para quem está dentro de uma caverna. E essa luz, ela cria um certo incômodo, porque ela pode até cegar. Eu diria que dentro, né, da questão filosófica, luz demais também serve, e luz de menos também faz falta. Mas dentro desse processo da caverna, né, a ideia é buscar uma luz que nos tire da ignorância, uma luz que possa fazer com que a gente faça reflexões mais profundas e entenda o que é a realidade. Então, esse indivíduo, morador da caverna, né, que sai contra essa luz, e aí ele começa a ver o que é a realidade, o que é o mundo de fato, ele fica um pouco assustado e ele volta a contar para os integrantes da caverna. Dificilmente esses acreditarão naquilo que ele vai relatar, ou seja, é um processo em que as pessoas não aceitam a outra realidade, senão aquelas que elas estão inseridas. Então, o mundo para aquelas pessoas se resume naquele ambiente, naquele de correntes, sombras, né, que a fogueira vai colocando. Então, você tem todo um processo de quebra de reflexões, que você não consegue inserir de uma maneira muito eficaz e muito criativa dentro desse processo. Então, toda essa reflexão do Platão nos faz pensar que hoje também nós estamos dentro dessa caverna. O mundo que a gente vive é uma caverna. Ou seja, você tem cada vez mais pessoas egoístas, cada vez mais pessoas pensando só no seu mundo, como eu já falei, pessoas vivendo dentro da sua realidade, tentando fazer das suas verdades absolutas, fazer dogmas e não querendo enxergar a luz, não querendo voltar para essa necessidade de encontrar um outro momento. As pessoas estão acorrentadas, que elas se acomodaram dentro de um processo de tentar não buscar a realidade, tentar entender que as coisas materiais não são sombras, né? Quer dizer, dentro do processo da caverna, coisas estão ligadas como se as coisas materiais fossem apenas sombras, e fazer uma leitura mais específica, então, do mundo sensível e do mundo material. Então, isso é muito complexo. Temos uma realidade que a gente tem que interagir, buscar quebrar essas barreiras. Por isso que no início da minha fala, eu falei que falar sobre esse assunto me lembra os momentos de sala de aula, os momentos de debates, os momentos que eu tento mostrar para os alunos que existe uma luz, que essa luz ela precisa quebrar a sombra para que eles possam enxergar de uma outra forma e tentar compreender esse mundo ou buscar conhecimentos para que eles possam fazer uma leitura
cultura mais específica desse mundo. E aí o papel da educação é fundamental. Isso que todo o contexto, nós vamos entrar nesse contexto da educação, ele nos remete a isso, a uma educação sendo um caminho para que a gente possa tirar as correntes, para que a gente possa enxergar a luz e para que a gente possa usar essa luz que nos dê a possibilidade de enxergar bem o mundo à nossa volta. Então essa reflexão, esse primeiro momento do mito da caverna, faz pensar um pouco isso, que nós estamos dentro, muitas pessoas estão dentro de uma caverna, elas olham as sombras do que acontece lá fora, porque elas não têm acesso àquilo que está acontecendo, estão acorrentadas, são bem barulhos de correntes, e quando elas conseguem sair, muitas vezes elas não resistem à luz, à claridade, que a claridade traz toque, percepção de como as coisas são. Muitas vezes falta um pouco uma percepção que é a cultura real, por exemplo, que é a cultura ideal. Nós idealizamos algumas coisas, nós vivemos uma realidade que nós vamos compreender essa realidade de uma forma muito específica. Então, aí, uma das grandes dificuldades de tudo isso é você sair da caverna e você voltar para a caverna, devolver para as pessoas o bem que você recebeu. Você devolveu para as pessoas um pouco a luz que te iluminou e fez com que você enxergasse o mundo como ele é. Então, essa é uma grande dificuldade, porque às vezes as pessoas elas saem da caverna, elas conseguem equilibrar essa luz, mas elas não têm a percepção de voltar para contribuir com as pessoas que estão presas na caverna, para poder devolver esse bem, porque o conhecimento é um bem, a leitura do mundo, filosoficamente falando, sociologicamente falando, antropologicamente falando, bem, para que as pessoas possam se entender enquanto pessoas, indivíduos, que se formam dentro de uma perspectiva biológica, mas também se formam dentro de uma perspectiva sociológica, uma perspectiva filosófica e uma perspectiva psicológica. A gente precisa buscar o equilíbrio, a gente precisa buscar romper com essas barreiras para que a gente possa criar um novo mundo, criar uma nova maneira de interagir. Então, eu lembro das crianças, dos adolescentes, até mesmo pós-adolescentes, dos quais eu trabalho, dentro dessa dificuldade de fazer com que eles saiam das sombras, que eles consigam olhar para a luz e consigam trazer isso para a vida, e consigam fazer disso um caminho para que eles possam se inserir dentro do processo como sujeitos protagonistas, não é? Porque muitas vezes, quando você não enxerga esse processo da luz, quando você não se liberta das sombras, você acaba não sendo protagonista da sua própria história, você acaba sendo um coadjuvante, porque você acaba sendo manipulado, você acaba sendo levado a agir de acordo com os reflexos da sombra no fundo da caverna. Então isso é complexo, nós precisamos criar sujeitos históricos que sejam protagonistas. Nós construímos a nossa história dia a dia. E para construir a nossa história, a primeira coisa a gente tem que entender de onde nós viemos, nosso passado, para que a gente compreenda o nosso presente, para que a gente caminhe o nosso futuro, para que a gente faça reflexões muito profundas a respeito de todo esse processo que nos cerca. Então, o Platão, dentro desse processo do mito da caverna, que é um belíssimo texto, uma belíssima reflexão, ele faz com que a gente comece a pensar isso. Será que eu estou dentro da caverna? Será que a caverna são os meios de comunicação de massa, dos quais eu busco informações e acho que aquelas informações são as informações mais acabadas possíveis, as mais verdadeiras possíveis? Será que é isso? Às vezes a gente fica muito atrelado hoje nas redes sociais, trabalham essa superficialidade que eu falei no início da minha fala. Humberto Eco talvez tinha razão, as redes sociais dão voz para muitas pessoas que muitas vezes não têm voz em lugar algum, mas elas têm voz. Eu não estou falando que as redes sociais não são importantes, eu estou falando que a gente precisa entender o que elas são, estou falando que a gente precisa refletir sobre aquilo que a gente vê, sobre aquilo que a gente ouve, sobre aquilo que a gente assiste. Esse é o processo, né? No mundo tecnológico, a caverna é a tecnologia, se nós não soubermos usar, para que a gente possa construir esse protagonismo
protagonismo dentro da nossa vida, dentro da nossa formação histórica. Então, toda essa questão, ela nos leva a isso, leva a falar algo que foi escrito lá atrás, milhares de anos lá atrás, é tão atual, é tão presente, e faz com que a gente pare e reflita. Eu preciso sair da caverna, eu preciso quebrar, me livrar das correntes, eu preciso ver a luz, e eu preciso fazer com que essa luz ela me dê a possibilidade de enxergar mais e melhor, e não que eu enxergue ou que eu entenda o que eu estou vendo na claridade. Eu acho que a lógica é sempre essa, né? A lógica é que a gente consiga, né, sempre dialogar dentro do ideal e do real, do material e do não material. São processos que a gente precisa aprender a construir. Por isso que, muitas vezes, quando a gente coloca para as pessoas a filosofia, até mesmo a sociologia, como um elemento importante para que dê aos indivíduos a possibilidade de fazer essas reflexões, né, de criar essas dualidades tão importantes para a compreensão do mundo, para a autocompreensão, as pessoas não conseguem dimensionar a importância da filosofia, não conseguem dimensionar a importância da sociologia dentro desse contexto, até porque as pessoas não têm uma referência muito forte entre o que é abstração e o que é concreto, o que é o mundo concreto. Você dialogar com as pessoas, perguntar, vou fazer um exemplo aqui, entre a sociologia e a matemática, por exemplo, quem é abstrato, né? Qual é o conhecimento abstrato, qual é o conhecimento concreto, as pessoas falam que a matemática é um conhecimento concreto e que a sociologia é um conhecimento abstrato. Mas não é isso. Ao contrário disso, a matemática é uma abstração. Eu sei que são quantificações simbólicas que a gente precisa de símbolos para poder contextualizar. Eu começo a pensar, eu começo a ficar refletindo em momentos que eu estou só, que eu estou lendo alguma coisa, falei, nossa, parece que nós estamos criando uma nova caverna. As pessoas estão acorrentadas dentro desse mundo, não conseguem ver o que está lá fora, vem uma sombra que é projetada pela fogueira quando as pessoas passam fora da caverna, daquilo que está acontecendo fora da caverna, porque às vezes é surreal você perceber a fala de algumas pessoas, o posicionamento, aquilo que elas acreditam no pleno século XXI, com a gama de conhecimento que nós temos, o mundo da ciência aí sempre batendo na nossa porta, trazendo uma série de modificações, uma série de transformações na nossa vida. Nós estamos aqui hoje gravando graças à tecnologia, nós estamos produzindo isso. Quer dizer, olha a importância de tudo isso. E algumas pessoas acabam construindo um mundo paralelo, acabam criando uma ideia, não conseguem fazer essa dimensão entre a realidade e as ideias, como diria Platão, para poder compreender. Então, às vezes, me assusta muito isso. Então, eu espero, né, que esse debate, que essa nossa conversa, ela possa fazer com que as pessoas procurem um pouco mais, buscar informações, buscar uma luz, tentar sair da caverna, tentar não olhar só para as sombras, tá? Porque às vezes as sombras representam coisas que não são reais. É mais ou menos a gente olhar a nossa sombra quando ela é projetada por uma parede, depende da posição da luz que nós estamos, parece que a gente é um gigante, às vezes ao contrário. Então, ela não projeta muito a ideia da realidade. Então, a gente precisa aprender a usar, a gente precisa aprender a buscar e entender e a desmistificar essa ideia. Bom, eu vou fazer a leitura, então, de algumas falas do diálogo do Sócrates com o Glauco, que fala especificamente sobre o mito da caverna. Se encontra na República, do livro 7º, de 514A a 517A. Abre aspas, compara nossa natureza, conforme seja ou não educada, com a seguinte situação. Imagina homens em uma morada subterrânea em forma de caverna, provida de uma única entrada com vista para a luz em toda a sua largura. Encontra-se nesse lugar, desde pequenos, pernas e pescoços amarrados com cadeias, de forma que são forçados a ali permanecer e a olhar apenas para frente.
impossibilitados, como se acham, pelas cadeias, de virar a cabeça. A luz de um fogo aceso a grande distância brilha no alto e por detrás deles. Entre os prisioneiros e o foco de luz, há um caminho que passa por cima, ao longo do qual imagina agora um murozinho, à maneira do tabique que os pelotiqueiros levantam entre eles e o público, e por cima do qual executam suas habilidades. Observe então, ao comprido desse murozinho, homens a carregar toda sorte de utensílios que ultrapassam a altura do muro e também estátuas e figuras de animais de pedra ou de madeira, bem como objetos das mais variadas espécies. Como é natural, desses carregadores uns conversam e outros se mantêm calados. Considera agora, lhe disse, quais seriam as consequências da libertação desses homens, depois de curados de suas cadeias e imaginações, se as coisas se passassem do seguinte modo: vindo a ser um deles libertado e obrigado imediatamente a levantar-se, a virar o pescoço, andar e olhar em direção à luz, não apenas tudo isso lhe causaria dor, como também o deslumbramento o impediria de ver os objetos cujas sombras até então ele enxergava. Fecha aspas. Já evocando essa imagem da caverna, acho que deu para ficar bem claro qual é essa imagem que a gente fala, justamente desses escravos, dessas pessoas aprisionadas, olhando para as figuras. Uma interpretação possível dessa passagem é a de que o filósofo, aquele que se liberta, né, dado pelo próprio Sócrates depois como um filósofo, aquele que se liberta e vai até a luz do sol, ele tem um papel de voltar para dentro da caverna depois de liberto, ele volta para dentro da caverna e ele tem a missão, a obrigação ética de convencer aos outros de que o lugar onde eles estão não é o lugar da verdade, não é o lugar que é a natureza de fato. Há muito mais para além daquilo que eles vivem. Esse papel ético, atualmente, já não é necessariamente somente do filósofo, mas de toda uma gama de cientistas e pesquisadores. E a minha pergunta é justamente isso. Nós, enquanto sujeitos, pesquisadores, cientistas, temos uma obrigação didática, mas também ética, de levar o conhecimento para as pessoas. E essas pessoas se negam a esse conhecimento, assim como os prisioneiros da caverna também se negavam. Então, dada essa resistência dos prisioneiros, como que a gente deve proceder? Qual deve ser o nosso posicionamento, a nossa postura em face desses prisioneiros ou dessas pessoas que se negam a conhecer a verdade? Excelente questionamento. Para responder, primeiro eu tenho que focar numa ideia está muito presente, e é o conceito de libertação, né? O que é se libertar dentro desse processo. E realmente, né, a gente encontra uma certa resistência de criar um diálogo, de levar o debate para que a gente possa, né, como filósofo, como sociólogo, como cientista, né, de modo geral, a levar, né, um debate dentro de um conhecimento que é a ciência, que é um conhecimento sistematizado, estruturado, normatizado, padronizado, que dá para nós uma certa credibilidade, ou seja, a gente tem todo um feedback aí para poder construir. Ela é universal, mas é uma verdade absoluta, que ela pode ser contestada, e por isso que ela é a ciência. Mas para responder essa questão, como a gente tem que debater, como a gente busca muitas vezes esse diálogo, eu vou trazer um autor aqui, que é um sociólogo contemporâneo nosso, que é o Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu nos dá alguns elementos importantes para que a gente possa criar um caminho de diálogo mais efetivo. O Pierre Bourdieu fala uma coisa que eu acho muito importante. A escola, muitas vezes, ela cria uma violência simbólica. Quando eu falo de escola, eu estou falando de educação, de modo geral. Né? Por que ela cria isso? Né? Por que ele fala que a escola ela cria uma violência simbólica? Porque muitas vezes as pessoas que têm conhecimento, elas querem impor os seus símbolos em detrimento dos símbolos do outro. E o Pierre fala, olha, não é assim que a coisa funciona. Nós temos que ter um ponto de referência. E o ponto de referência do Pierre Bourdieu é o capital cultural que cada indivíduo carrega, dentro desse processo. Então, para que você conquiste o indivíduo, para que você consiga dialogar com ele e anexar outros conhecimentos aquilo que ele já tem, é necessário que você primeiro reconheça os conhecimentos que ele tem. Eu acho que fazer uma analogia ao mito da caverna, quando você sai, você vê a realidade, que você encontra a luz, que você volta para a caverna,
torna-se necessário que você consiga contextualizar aquilo que você encontrou lá fora dentro da realidade que está sendo vivenciada, porque senão gera um choque cultural enorme. Então, o Bourdieu fala o seguinte, olha, a gente precisa entender o hábito cultural. Todas as pessoas têm hábitos, um modo de vida. Dentro desse modo de vida, elas criam um capital cultural, que a gente pensa em capital, a gente pode pensar até fazer uma analogia, a capital mesmo, dinheiro, ou seja, você vai agregando dinheiro, né? O capital é um processo de acumulação e expansão, Marx fala lá pra gente que o processo de capital parte do princípio da acumulação e expansão, e o capital cultural também é isso. Você tem um capital de início, que a ideia é que você possa acumular e expandir, e acumulando e expandindo dentro desse processo. Mas muitas vezes é um pouco isso, a dificuldade que a gente cria para dialogar é justamente por quê? Porque a gente coloca, no primeiro momento, os nossos fundos, ou seja, a nossa cultura, o nosso capital cultural, em choque com o capital cultural de alguém que a gente está tentando criar um diálogo. Então, dentro desse processo de nós vamos buscar esse equilíbrio, nós precisamos buscar esse processo, primeiro de fazer uma leitura de quem são os indivíduos dos quais estamos lá dialogando para tentar criar um processo de debate, de conhecimento científico, de libertação de verdades, para que a gente possa ter um ponto de referência e para que a gente possa criar um processo de interação. A sociologia me ensinou uma coisa muito importante. Ela me ensinou que eu sou o espelho do outro e o outro é o meu espelho. Quando eu consigo entender essa correlação, eu consigo criar um processo de interação interessante. Então, se eu saio da caverna e me ilumino, enxergo, as luzes, elas vão oxigenar o meu cérebro, para que eu possa voltar e contar para as pessoas e mostrar a realidade, maravilha, isso é importante, mas eu não posso chegar e criar um choque de realidade, porque as pessoas não vão acreditar no primeiro momento, porque as pessoas, elas não, aquilo no primeiro momento ainda não faz parte do seu mundo. Eu vou dar um exemplo simples, eu acho, para que a gente possa refletir. Eu vou dar um exemplo e vou escolher uma música, tá? E aí eu falo assim, bom, mas eu gosto de tal cantor, de tal ritmo, então é essa música que eu vou levar para minha aula para poder discutir violência urbana. Muito bem. Aí eu chego lá, todo animado, fiquei a tarde toda lá fazendo minha música, imaginando que eu estou indo dar aula à noite, né? Mas é só uma exposição. Mas preparei bonitinho toda a aula, todo o roteiro de debate da música, para que eu possa fazer as coisas acontecerem. Eu vou lá, coloco a música lá para rodar, e aí eu começo a olhar para essa aula, para as pessoas, ninguém está interessado naquilo, não é? Porque ninguém gosta daquele ritmo, ninguém gosta daquele cantor. Aí eu falo, nossa, mas é coisa, né? Esse pessoal tem cultura mesmo, esse pessoal quer aprender, esse pessoal quer conhecer nada diferente. Não é que eles não querem conhecer nada diferente. A percepção é que eu estou querendo pôr algo que é meu neles. E aquilo não é deles no primeiro momento, porque eles estão dentro de um mundo, eles estão dentro de uma caverna, eles estão vendo algumas sombras. Então, o ideal, qual é o ideal? Que eu reconheça, que eu entenda quem são aqueles agentes, aqueles indivíduos os quais eu estou ali fazendo esse debate, né? Dentro daquela questão ética que você muito bem colocou, e buscando a partir daquilo que é o capital cultural que eles têm para fazer esse debate, ou pegar uma música que a maioria, ou se não quase todos, se não todos, né, tem conhecimento, para que eu possa, a partir daquele ponto, fazer esse trabalho e depois incluir a minha, né, aquela que eu escolhi. Falar, gente, olha, que legal essa música, mas vamos ver essa, o que ela pode ajudar para compreender essa. Então é um processo, né? Eu acho que o conhecimento é um processo que não se esgota e se só, ele é uma construção diária para que a gente chegue a clarear, trazer essa luz. Então por isso que eu busquei Bourdieu traz essas reflexões, fala, eu não posso cometer uma violência simbólica, porque senão eu estou tirando o cara de uma caverna e colocando ele na outra. Eu estou tirando ele da sombra de
uma sombra e estou dando outra sombra para ele. Então eu preciso, né, entender. Acho que o primeiro processo de levar o conhecimento, de ensinar, é o autoconhecimento e o conhecer onde eu estou, com quem eu estou dialogando. Por isso que eu falei que a sociologia ensinou bastante isso, né? Quem é esse outro? Como ele me chama? Então eu olho para ele, vejo ele, o que ele quer, o que ele percebe, como ele interage comigo, e quando ele olha para mim, ele também percebe o que eu espero dele. Então a gente tem que fazer uma troca. Então eu acho que é esse momento, são essas questões que às vezes criam essas dificuldades, porque a gente acaba tentando fazer uma coisa que é colocada de cima para baixo dentro do processo de imposição. E muitas vezes a gente não faz essa reflexão que a gente está sendo, tanto quanto aqueles que escravizaram as pessoas e colocaram elas dentro da caverna, e a gente está reproduzindo isso. Por isso que o grande livro do Pierre Bourdieu, do Passeron, é a reprodução, onde ele fala que a escola ela gera uma reprodução, ela reproduz o sistema, ou seja, ela reproduz todo um processo, muitas vezes de dominação, né, de massificação de um determinado tipo de conhecimento. Então eu acho que esse é o caminho, né? Essa é a quebra que a gente precisa ter para que a gente use a ideia do mito da caverna, dessa reflexão, de tirar as amarras, de sair da sombra, de levar a luz para as pessoas. Mas não basta só isso, basta como levar a luz para as pessoas. É por isso que eu falei, se você levar e jogar um raio, usar um flash muito forte, você cega as pessoas. Ou se você não cega, ela vai tapar os olhos, não vai querer olhar para você, não vai querer interagir com você, ela vai continuar preferindo ficar na sombra, porque é mais confortável, ela não vai precisar refletir, ela não vai precisar ouvir coisas que ela não quer ouvir, ela não vai precisar sair da acomodação. Eu acho que esse é o grande processo, né? Como que a gente pode quebrar essa acomodação? Porque, né, o próprio Platão, ele busca isso, ele busca tem que aprender a raciocinar por nós mesmos, né? Ou seja, que a gente tem que raciocinar e para ensinar a gente precisa partilhar o conhecimento. Mas o grande embate é que muitas vezes os homens que não querem sair da caverna somos nós, porque a gente acha que aquilo que a gente está falando acaba sendo algo que tem que ser colocado de uma forma muito sistemática, muito levando em consideração quem é ou quem são as pessoas que estão ali interagindo conosco. Eu acho que esse é o grande equilíbrio que a gente tem que entender. Esses dois momentos que a gente está debatendo, o primeiro momento de entender o que é a caverna, de entender que da libertação, de sair, encontrar as luzes e voltar e tentar tirar as pessoas da escravidão, desacorrentar as pessoas, fazer com que as pessoas busquem entender o mundo sensível e o mundo real, o mundo material, fazer essa analogia para que elas possam compreender melhor as coisas, envolve o segundo momento que a gente está falando aqui. Como fazer isso? Não é? Como levar isso dentro de um propósito que a gente tem enquanto filósofo, enquanto sociólogo, enquanto cientistas? Como que a gente vai divulgar para que fazer com que as pessoas compreendam que elas estão acorrentadas, que elas estão dentro de uma caverna, onde elas estão olhando para sombras que transparecem no fundo da caverna, mas que na verdade elas não estão conseguindo entender a realidade. Então é um pouco isso que a gente vive, né? A gente vive um mundo. E muitas vezes a gente vive um mundo não faz de conta que as coisas estão acontecendo, faz de conta que as coisas são assim, as pessoas vão fazendo de conta e elas vão se acomodando e elas vão ficando dentro da caverna que não querem sair, porque elas estão acomodadas dentro daquele processo e a gente que sai não consegue devolver esse bem para as pessoas. Então a gente tem que fazer uma reflexão muito séria a respeito disso, né? Eu acho que a educação ela é um ponto assim, primordial para que a gente possa refletir sobre isso, para que a gente possa entender qual é o seu papel, o papel da educação e, mais do que isso, qual é o papel do educador, né? Aquele que realmente representa a luz que pode fazer com que os indivíduos saiam das sombras da caverna,
desse mundo sem luz, desse mundo opaco, desse mundo onde, infelizmente, tem pessoas que acreditam em coisas que muitas vezes a gente fala, não dá para entender que em pleno século XXI as pessoas acreditem em algumas coisas que a gente, que a gente lê a todo momento, que são reproduzidas dentro do contexto, social. A leitura de um trecho de um texto do Brandão, de 1988, entre as páginas 7 e 30, tá, os trechos que eu farei a leitura, texto A Educação. A fala do poder que constitui a educação no país propõe o exercício de uma prática idealizada. A fala dos praticantes da educação, os educadores, fazem então a crítica da distância que há entre a promessa e a realidade. Faz mais, denuncia a alteração para pior das próprias leis que dizem o que é e como deve ser a educação no Brasil. Não há apenas ideias opostas ou ideias diferentes a respeito da educação, sua essência e seus fins. Há interesses econômicos, políticos, que se projetam também sobre a educação. Não é raro que aqui, como em toda parte, a fala que idealiza a educação esconda, no silêncio do que não diz, os interesses que pessoas e grupos têm para os seus usos. Pois, do ponto de vista de quem a controla, muitas vezes definir a educação e legislar sobre ela implica justamente ocultar a parcialidade destes interesses, ou seja, a realidade de que eles servem a grupos, a classes sociais determinadas e não tanto a todos, à nação, aos brasileiros. Do ponto de vista de quem responde por fazer a educação funcionar, parte do trabalho de pensá-la implica justamente em desvendar o que faz com que a educação, na realidade, negue e renegue o que oficialmente se afirma dela na lei e na teoria. Mas a razão de desavenças é anterior, e mesmo entre educadores, ela tem alguns fundamentos na diferença entre modos de compreender o que o ato de ensinar afinal é, o que o determina e, finalmente, a que e a quem ele serve. De acordo com as ideias de alguns filósofos e educadores, a educação é um meio pelo qual o homem, a pessoa, o ser humano, o indivíduo, a criança, etc., desenvolve potencialidades biopsíquicas inatas, mas que não atingiriam a sua perfeição, o seu amadurecimento, o seu desenvolvimento, sem a aprendizagem realizada através da educação. Pode ser que haja formas próprias de autoeducação, mas é de suas práticas interativas, interpessoais, coletivas, que se está falando quando se escreve um livro sobre a filosofia da educação, por exemplo. Assim como a própria sociedade é um corpo coletivo formado da individualidade das pessoas que a compõem, e assim como o seu fim é a felicidade dos seus membros a quem todas as suas instituições devem servir, assim também a educação, como ideia, a definição, a filosofia, deve ser pensada em nome da pessoa e como instituição, a escola, o sistema pedagógico, ou como prática, o ato de educar, deve ser realizada como um serviço coletivo que se presta a cada indivíduo, mas que ele obtenha dela tudo o que precisa para se desenvolver individualmente. Muitas vezes, entre os que pensam assim, a dimensão subjetiva da educação é ressaltada e, não raro, toma conta de todo o espaço em que o seu processo está sendo pensado. Não importa considerar sob que condições sociais e através de que recursos e procedimentos externos a pessoa aprende, mas apenas a pensar o ato de aprender do ponto de vista do que acontece do educando para dentro. Fecha aspas. Na leitura desse texto fica bem claro o quanto os interesses de classes, de grupos, interferem na educação para o todo, né? Para todos os brasileiros. Eu queria que você falasse um pouquinho das dificuldades que você encontra no período de professor na rede pública, na escola pública. Quanto de dificuldade e quais as principais dificuldades que você encontra, tentar fazer com que os alunos entendam e saiam daquela obscuridade das sombras para a luz, mesmo que seja de
forma bem tranquila, bem devagar. Quem sabe pode ser. Nem existe ferramentas para que seja de forma tão rápida. Queria que você falasse um pouquinho sobre as dificuldades que você tem encontrado nesses anos na escola pública. A principal dificuldade que eu encontrei, principalmente na escola pública, é o entendimento das pessoas em relação ao processo educacional. Nós vivemos um país em que a gente sempre está à mercê de grandes crises econômicas. Às vezes, a educação, que era para ser um processo de mobilidade social, de ascensão social, ela não acontece de forma muito rápida para algumas pessoas. Então, a dificuldade está em fazer com que os alunos entendam que a educação é um investimento a longo prazo, né? Não é um investimento a curto prazo e nem um investimento a médio prazo, é um investimento a longo prazo. E dentro desse processo de longo prazo é muito complexo, porque as pessoas são muito imediatistas. Elas querem que a vida delas se transforme do dia para a noite. E quando elas imaginam que é processo educacional, vamos pegar direto Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, só aí nós temos praticamente 13 anos da vida educacional das pessoas. Parece para nós que já estamos há muito tempo e entendemos a necessidade disso, mas para algumas crianças, para alguns indivíduos, é muito tempo. Né? E é muito tempo por quê? Porque muitas vezes eles projetam esse período em algumas pessoas próximas a eles que estudaram e não conseguiram se encaixar, por exemplo, de imediato no mercado de trabalho, fruto das crises que eu mencionei para você. Mas as pessoas não conseguem entender, né, que a busca do conhecimento ela tem dois momentos. Ela tem um momento de você preparar o mercado de trabalho, profissionalmente falando, mas ela tem um momento muito importante, que é o conhecimento como elemento de formação do indivíduo, como algo que pode transformar a sua vida, que pode te dar percepções de mundo que talvez você não tinha, ou não vai ter se você não estudar. Mas a maior dificuldade que eu sempre encontrei foi essa, né? Foi fazer com que eu trabalho mais com pré-adolescente, adolescentes, né? A faixa etária um pouco maior, é fazer eles compreenderem essa necessidade de entender a educação como um caminho importantíssimo para a formação profissional, mas também para a formação pessoal. Então, isso foi sempre algo que foi um entrave, né? E até porque, vendo as questões, como as diretrizes educacionais são colocadas, muitas vezes, elas ajudam a refletir isso, elas ajudam a fazer que as crianças, que os adolescentes, os pré-adolescentes não tenham essa percepção de mudança. Eu costumo dizer que, quando eu dou aula no curso de pedagogia, nas séries iniciais, e o pedagogo que trabalha com educação precisa entender que as diretrizes educacionais elas não são feitas pensando em teorias educacionais no primeiro momento. Elas são feitas pensando em que tipo de cidadãos nós queremos formar. Quem determina a formação desses cidadãos? O mercado. Né? Eu dou um exemplo muito clássico para eles, que é o seguinte: quando eu estudei, não que eu seja tão velho, mas a gente não tinha trabalhos em grupos, por exemplo, era um pouco mais individualizado, não tinha muita coisa de fazer equipe, você não tinha projetos interdisciplinares na escola. Por quê? Porque naquele momento, o sistema produtivo era o sistema determinista fordista, ou seja, produção em série, cada um faz uma atividade e a coisa funciona dessa forma. Então, o professor de matemática, o professor de ciência, filosofia, sociologia, não precisa ter uma interação muito grande. Mas aí, a partir da década de 90, né, quando começou a chega de forma atrasada, Brasil, o toyotismo, por exemplo, o sistema de Kanban, muda o sistema. Você começa a ter nas empresas células de trabalho em equipe, então tem a equipe para isso, a equipe para aquilo, e a equipe tem que se interagir. O que a escola, como que a escola começa a se organizar? Começa a ter trabalho em grupo, começa a ter projetos interdisciplinares, por quê? Esse profissional, é esse cidadão que o mercado quer que a escola forme. Então, quando o Brandão falando muito isso, né, das diretrizes do poder econômico, dos donos do poder, é justamente isso, é ali que é decidido como vai se formar o cidadão, é ali que vai decidir um pouco as diretrizes da escola, e a gente tem que lidar com isso, a gente tem que quebrar um pouquinho isso, porque senão a gente acaba não dando a luz necessária para os alunos, porque a gente acaba, como o Bourdieu fala, reproduzindo, e não construindo
a possibilidade do indivíduo criar um conhecimento. Eu acho que esse é o ponto de dificuldade, mas é uma dificuldade que pode ser transposta se houver esse entendimento. Ou seja, só para dar mais um exemplo, eu gosto de dar esse exemplo, hoje, por exemplo, você pega a Microsoft. A Microsoft é um sistema de trabalho, é um sistema de tarefas. Talvez isso vai vir muito forte agora, com o home office, depois da pandemia, talvez isso chegue com mais força em todos os segmentos. Então, o cara vai lá, pega uma tarefa para fazer, e aí tem que entregar essa tarefa. Ele pega, vamos supor, ele vai lá, busca essa tarefa na segunda-feira, ou alguém manda para ele por e-mail, por WhatsApp, na Telegram, o que seja, e aí na sexta-feira ele tem que entregar a tarefa pronta. Maravilha, isso ele pode fazer. Se ele acha que ele produz mais de madrugada, ele faz de madrugada. Se ele acha que ele produz mais de manhã, ele faz de manhã. Ou no momento que ele achar que ele tem que produzir, ele tem que fazer essa tarefa. Muito bem, por que eu estou falando isso? Porque isso fez com que surgisse aqui no Brasil em relação à educação. No Brasil, o ensino à distância reflete esse novo tipo de profissional que o mercado vai exigir. É um cara que tem que se autodisciplinar, buscar o conhecimento quase de uma forma autodidata, muitas vezes, e ter um compromisso que ele, sem ter alguém vigiando, cobrando incessantemente, que ele tem que saber que ele tem prazos para entregar as suas tarefas, os seus trabalhos, que é uma nova etapa do processo de educação. Não sei até que ponto a gente está preparado para ela. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: isso é reflexo de como a esfera produtiva se organiza. Quando você fala das dificuldades, ficou muito claro as dificuldades que você tem encontrado nesses anos, principalmente no ensino fundamental ali. A gente poderia falar que existe hoje, mais do que nunca, uma preguiça intelectual nessa geração que nós estamos vivendo, aquele que se contenta com a superficialidade das notícias que veem nas manchetes das redes sociais, que tem aquela preguiça de pensar, que não está nem um pouco preocupado com política, com sociedade, com a vida comum, que não tem nenhum tipo de interesse para a grande maioria, e que vive à mercê daquilo que os manipuladores jogam na sombra das paredes que a tecnologia está trazendo para eles. Perfeito, Almeida. É justamente isso, né? Eu peguei uma transição. Eu peguei uma transição da geração do controle remoto, da geração que tinha uma preguiça, por exemplo, de ouvir uma matéria, uma notícia, por exemplo, com começo, meio e fim. Por quê? Porque ela começava a assistir uma coisa aqui, mas não estava legal, mudava, e quando ela mudava o canal, aquela mesma notícia que estava naquele canal no início, ela estava no final, mas ela não viu o meio, né? Ela estava do começo para o final. Aí ela também só para o canal e voltou para o meio. Quer dizer, então essa é a dimensão do controle remoto. Eu não conseguia fazer uma dimensão de começo, meio e fim, né, para poder montar um pensamento estruturado a respeito de determinados assuntos. Dessa transição da geração do controle remoto, a gente entra na transição Ctrl-C do Ctrl-V. Ou seja, que agora a gente tem que fazer tudo com menos esforço possível. Quer dizer, a geração de hoje é assim: eu preciso resolver minha vida o mais rápido possível, mas com menos esforço possível. Então, peraí, o professor passou um livro para eu ler. Peraí, mas no Google tem uma resenha do livro. Por que eu vou ler o livro inteiro? Se lá tem o livro de 100 páginas, tem 5 páginas de resenha do livro. Então, eu vou ler aquele livro. É o que você falou, gera uma preguiça intelectual, que o Brasil está muito carente nessa questão intelectual. Eu diria para vocês, filósofos, quais são as grandes intelectuais do século XXI no Brasil hoje? Hoje pode contar, encontra muito pouco. Eu acho que o próprio século XX, né, a gente tem uma defasagem muito grande, mas, lógico, com uma série de dificuldades também, né? A gente não tem tanto investimento assim na área da ciência, a gente vê que em qualquer momento que o orçamento aperta, a educação, a ciência, a tecnologia, que as pessoas começam a pensar em cortar. Nós agora, no início desse governo, como que a universidade foi atingida por corte, contingenciamento de verbas, né, por pesquisa principalmente. A gente deve ter toda uma resistência. Isso a gente vê agora também, o próprio governo do estado querendo mexer no orçamento da FAPESP, quer dizer, então tudo isso, né, isso vai refletindo justamente nessa ideia de a gente criar pessoas que não queiram mais. Para essas pessoas, talvez seja ficar perdendo tempo lendo livros, folheando. Toda geração, por exemplo, eu gosto de ler livro impresso, eu não gosto de ler livro digital, né, mas não é isso, a gente já encontra muito mais.
Mas, infelizmente, é um pouco isso. A gente cria todo esse processo, né, que eu vi narrando aí no começo, de como a escola se organiza, as diretrizes educacionais se organizam para transformar, etc. e tal. Vai refletindo nisso. E eu acho que o ápice de tudo isso daí, que mostra também, é a reforma do ensino médio. Né? Para mim, é muito claro que a reforma do ensino médio ela faz o seguinte: ela coloca o filho do trabalhador como aquele que vai fazer um curso técnico e vai trabalhar. E aí tinha aqueles que vão acomodar, aqueles que vão, lógico, pode fazer assim, mas você acha que o trabalhador não pode também fazer outras? Pode, lógico, pode e deve, não é? Mas só que você começa a encurtar as possibilidades, que é o debate da meritocracia. Eu não consigo entender no Brasil, por exemplo, as pessoas discutirem meritocracia pensando no ponto de partida. Para mim, meritocracia tem que ser discutida no ponto de chegada, porque no ponto de partida é impossível, as pessoas não conseguem partir do mesmo ponto, mas se elas chegam ao mesmo ponto, porque elas tiveram muito mérito para chegar, independente se elas tiveram algum tipo de apoio governamental, né, público, não importa que ela agarrou as oportunidades e conseguiu chegar. Então, é um problema muito sério isso, né? Quer dizer, a gente começa a segregar, e as pessoas não vão perceber, parece que não percebem isso, que é um processo de segregação novamente, coisas que eu vivi na década de 80, na década de 90, que existia essa segregação, essa dificuldade do trabalhador, do filho do operário chegar em alguns pontos importantes da escala educacional. Parece que a gente vai começar a ver um pouquinho isso. E as pessoas estão percebendo o caminho que a gente está indo. Né? Então, acho que a gente precisa parar e refletir. Acho que a gente precisa olhar e falar assim, olha, essas sombras aqui estão complicadas. Vamos começar a entender o que está acontecendo e o que pode vir a acontecer. Eu acho que a gente está tentando, na minha concepção, regredir um pouco. A gente está tentando, a gente pode regredir um pouco dentro dessas políticas que são colocadas muitas vezes, aí, principalmente educacionais. Gostaria de agradecer novamente aí o Reginaldo por ter aceito o convite prontamente, agradecer aí mais uma vez o link pela parceria no podcast, agradecer aqueles que estão nos ouvindo e dando aquele feedback super legal, a gente está na busca por uma melhoria contínua aí. Deixar o convite para o Reginaldo para uma próxima conversa, algum outro assunto relacionado ou não à educação, à política, o que você sentir vontade de bater um papo, a gente está, os microfones do Peripacast estão abertos aí e o convite se estende. Quero agradecer o convite, fiquei muito lisonjeado de ser lembrado para poder participar de um evento, né? Que é algo muito importante, né? Para levar um debate, para que as pessoas possam criar um diálogo. Então, eu agradeço muito realmente ao Alvino, Lincoln, agradeço as pessoas que estão nos ouvindo, pela paciência, espero ter contribuído para que elas possam fazer algumas reflexões a respeito de tudo que foi dito. E a vida é sempre assim, né? É um caminhar de aprendizagem. Mesmo a gente que trabalha com ensino, a gente sempre aprende mais do que ensina, né? Eu acho que esse podcast pode fazer com que eu reflita algumas coisas novas, algumas coisas que eu falei, algumas coisas que foram colocadas, para que a gente possa estar sempre melhorando. Desejo que vocês sigam firmes nessa empreitada. Eu acho que quanto mais espaços desses que a gente conseguir criar, eu acho que a gente vai estar fazendo o nosso trabalho de formiguinha, que é levar um debate, levar as ideias para que as pessoas possam criar as suas reflexões e contribuir muito para que elas muitas vezes possam até sair da caverna, possam querer. Eu acho que não é nem fazer com que as pessoas saiam, fazer com que elas queiram sair da caverna, que elas queiram olhar para a luz do dia. O podcast fica por aqui. Esse foi o episódio 8 sobre Platão e educação. Espero que vocês tenham gostado. E agradecemos mais uma vez o Reginaldo e o Alvino por participarem desse podcast, por fazê-lo junto conosco. Pedimos desculpa pelo hiato de alguns meses nesse podcast. A gente não fez os últimos episódios dos meses mensais como deveriam ser. E esse é o último podcast do ano. A gente só volta agora em janeiro de 2021. Então, o próximo podcast vai ser realizado e publicado no dia 21 de janeiro, já com data marcada. Dessa vez não haverá falta. Então, muito obrigado para todos que acompanham nosso trabalho. Muito obrigado aos estudantes da UFSCar, principalmente, que têm ouvido assiduamente o nosso podcast. Aqui termina o episódio. Continuem a pensar. Até mais.